Meu filho me olhou nos olhos e disse: "Você deveria ser grata por ainda falarmos com você." Sorri e fiquei em silêncio e comecei a transferir a empresa da família só para o meu nome. Meu filho falou isso na festa de Natal como se me fizesse um favor. 37 anos, MBA pela Emory, em uma sala cheia de pessoas cujos cheques de pagamento eu assinava a cada 15 dias. Havia 2 décadas. Ele olhou nos meus olhos, sorriu como quem acha que é generoso e disse: "Sabe, mãe, muitos pais na sua situação já teriam sido afastados. Você deveria ser grata por ainda falarmos com você." Eu sorri e assenti. Fiquei totalmente quieta, pois sabia há 4 meses algo que ele não sabia. O que havia na pasta do meu advogado e o que estava marcado para 18 de fevereiro. Eu sabia, com a clareza de quem lê contratos antes dos filhos aprenderem a amarrar os sapatos, exatamente como isso acabaria. Meu nome é Margaret Hutcherson. Tenho 67 anos e fundei a Hutcherson Printing em um galpão alugado na Elm Industrial Drive, com uma prensa offset Heidelberg quebrada e o cheiro de tinta e mofo que nos 3 primeiros anos nunca saiu totalmente do fundo da minha garganta. Isso foi em 1983, Robert era o sonhador. Ele tinha visão, como alguns homens têm, grande, otimista, completamente despreocupado com o pesadelo logístico de colocar tudo em prática. Ele conduzia o cliente por uma apresentação de vendas e o fazia sentir que estava apostando em algo inevitável. Tinha um aperto de mão marcante e contava histórias nos jantares da empresa que faziam todos se sentirem especiais. O que Robert não conseguia fazer era um demonstrativo de lucros e perdas. O que Roberto não conseguia fazer era negociar prazos de pagamento de 60 dias com um fornecedor de papel que tinha decidido que éramos pequenos demais para ser levados a sério. Robert não conseguia reconstruir todo o nosso sistema de folha de pagamento após o contador, em quem confiamos por 6 anos, ser pego desviando dinheiro. Fui eu quem fez isso. Faturas, impostos, ligações para fornecedores e pedidos de empréstimo em 3 bancos até o quarto aceitar. Os sistemas, nada glamurosos, nos mantiveram vivos em recessões, perdas de contratos e um incêndio em 1991 na sala de acabamento que nos custou $140 mil que tecnicamente não tínhamos. Robert costumava dizer isso abertamente nos jantares da empresa, para clientes, para qualquer um que quisesse ouvir. Este negócio desabaria sem Margaret. Ela é o cérebro desta operação. Ele falava sério. Eu sabia que ele falava sério. Nossos filhos estavam presentes nesses jantares. Acho que eles não estavam ouvindo. Robert morreu em março de 2003, aos 58 anos de ataque cardíaco no estacionamento de um cliente, enquanto carregava uma pasta com amostras. Foi encontrado por sua assistente. Eu não desmoronei. Eu tinha 2 filhos de 20 e poucos anos, 75 funcionários, $4,2 milhões americanos a receber e uma empresa para manter. Por isso, não desmoronei. Fui para o escritório no 4º dia após o funeral, e sentei na mesa do Robert. Na nossa mesa, na verdade, aquela que compartilhávamos nos primeiros anos, e continuei em frente. David voltou para casa 3 semanas depois. Ele tinha seu MBA de Emory, e a certeza de um homem que passou 2 anos aprendendo que gestão é uma habilidade transferível que não exige conhecimento do que está sendo realmente gerenciado. Ele queria ser vice-presidente, ter escritório e carro da empresa. Disse: "Papai teria querido que eu comandasse isso." Coloquei-o no atendimento ao cliente e ele ficou furioso. Ele usou palavras como insulto, confiança e a empresa da minha própria família. Essa última ficou comigo. Minha empresa, não minha, não nossa. Dele. Eu disse: "Ou você entende isso desde o começo, ou não entende nada." Ele ficou. Era bom com clientes, tinha o charme do Robert, mas era mais atento aos detalhes. Vi ele crescer e pensei: vai dar certo. Ele está aprendendo. Ele vai entender, eventualmente, o que foi preciso para construir isso. Caroline entrou 2 anos depois. Ela tinha experiência em publicidade, era criativa, inteligente e queria comandar o departamento de marketing. Dei a ela um cargo sênior sob a direção da nossa então diretora, uma mulher chamada Petra, que estava conosco desde 1997. Caroline disse que era condescendente. Ela me chamou de controladora. Ela disse, em uma reunião na frente de mais 3 pessoas, que eu não conseguia evitar a necessidade de gerenciar tudo porque não confiava em ninguém. Eu deixei passar porque achei que era isso que as mães faziam. Eu abri espaço. Continuei abrindo espaço. Eu dizia pra mim mesma que elas eram jovens e ambiciosas, e que a ambição era algo que eu tinha colocado nesta empresa desde o início. Então eu deveria ficar feliz em ver isso nelas. Eu não percebi que elas esperavam que eu desaparecesse. Aconteceu do jeito que essas coisas acontecem. No início foi devagar, depois rápido o bastante para deixar marcas. A primeira vez que percebi que algo estava errado foi numa terça-feira no começo de 2019. Participei da reunião de operações e os slides estavam diferentes do material enviado. Havia contratos reestruturados e 3 novos fornecedores que não aprovei. David percebeu minha expressão e explicou que atualizaram algo após falar com o cliente à noite. Eu ignorei. Então, em março, eu me coloquei em cópia em uma troca de e-mails com o cliente e descobri que meus e-mails tinham sido removidos da conversa em algum ponto, por volta do 14º e-mail. Caroline disse que eu devia ter perdido a notificação, com uma frieza na voz que me marcou, embora eu não soubesse por quê. Ignorei. Em abril, nosso gerente de produção Gary, que trabalhou conosco por 19 anos e já dirigiu 2 horas à noite para me ajudar com uma pane antes de uma impressão, parou de me procurar com dúvidas operacionais. Um mês depois, descobri que a assistente do Davi tinha lhe dito
discretamente para encaminhar tudo o que ultrapassasse um certo limite em dólares ao escritório do Davi. Perguntei isso ao Gary. Ele ficou desconfortável de um jeito que eu nunca tinha visto antes quando estava comigo. Ele disse que tinha certeza de que era só uma questão de comunicação. Ele não conseguia me olhar nos olhos. Meu estômago gelou. Naquela noite, sentei-me na cozinha com um copo d'água intocado e pensei: algo está acontecendo. Você tem 64 anos, construiu esta empresa e não está imaginando coisas. Passei a observar melhor. As mudanças na equipe foram o sinal mais claro. 3 pessoas novas, contratadas em 6 meses, trazidas pelo Davi, e que só respondiam a ele. Nenhuma tinha experiência na indústria gráfica. 2 tinham experiência em consultoria de reestruturação, termo específico no meio empresarial e geralmente negativo. Sherry, minha assistente administrativa por 11 anos, perguntou baixinho em outubro de 2019 enquanto reabastecia a impressora se eu estava bem. Perguntei o que ela queria dizer e ela olhou para a porta. Ela disse que andaram dizendo às pessoas coisas sobre seus planos de se afastar. Fez uma pausa e acrescentou: só queria que você soubesse que era isso que tinham dito às pessoas. Agradeci e fui para casa. Servi água e não dormi. O documento estava na terceira pasta de uma pilha que David me deu em outubro. Só atualizações padrão, mãe, ele disse. Geralmente mudanças de governança. O jurídico quer tudo atualizado. Sou uma mulher que assina contratos há 40 anos, eu não assino nada sem ler. Nunca assinei nada sem ler. Naquela noite, demorei 45 minutos para achar a cláusula, pois ela parecia uma redação sucessória padrão, soando responsável e inofensiva até ler as condições que a ativam. Se a acionista majoritária se afastar voluntariamente da gestão operacional ou for considerada por um profissional de saúde qualificado incapaz de cumprir suas funções, as ações minoritárias detidas por David Hutcherson e Caroline Hutcherson serão automaticamente transferidas. Li novamente, depois uma terceira vez. Eu já havia assinado. Minha assinatura estava na página 11 sob o título Emenda de Governança 7, Continuidade de Sucessão. Assinei outros 6 documentos numa tarde de quinta-feira, quando David disse que tinha um voo. Deixei a pasta na mesa da cozinha. Minhas mãos não tremiam, o que me surpreendeu. Sentei quieta por muito tempo e senti algo mudar no peito. Não era dor, mas a sensação específica de compreender algo que, uma vez compreendido, não tem volta. Depois fui ao drive compartilhado do David. Eu tinha acesso de administradora ao servidor da empresa. Sempre tive acesso de administradora ao servidor da empresa, pois o configurei, paguei por ele e autorizei sua infraestrutura em 2011, atualizando-a em 2016. Achei a pasta em 40 minutos rotulada como revisão de operações. Interna, inofensiva, nada especial, um rótulo feito para ser ignorado. Os e-mails estavam por data. 43 em 8 meses, li todos. David para Caroline, 12 de fevereiro. Precisamos acelerar o cronograma. Os números do terceiro trimestre nos ajudam. Apresente como homenagem ao legado dela. As pessoas respondem bem ao apelo emocional. Caroline para David, 14 de fevereiro. Documente os erros dela e crie um rastro documental se houver resistência. Já falei com o RH sobre o comportamento instável na reunião de novembro. E sobre usar redução de salário como pressão? David para um endereço externo desconhecido. 3 de março. Suspeito de sinais iniciais de declínio cognitivo, com confusão e repetições observadas. Talvez precisemos que isso seja documentado por um profissional para fins legais daqui para frente. Eu li essa parte 4 vezes. Declínio cognitivo. Meu filho tinha escrito para uma consultora. 3 dias depois, identifiquei-o como Terence Vogel, especialista em transição de negócios de Atlanta, para discutir minha declaração de incapacidade legal. Eu tinha 64 anos e ainda gerenciava todos os principais relacionamentos com fornecedores na empresa. Eu ainda sabia de cor as especificações dos nossos equipamentos. Eu ainda encontrava erros em relatórios financeiros que 2 olhos mais jovens tinham deixado passar. Em 35 anos de trabalho, nunca esqueci o nome de um cliente, mas meu filho cogitou me declarar incapaz em um e-mail recuperável. Eu sentei na minha cozinha às 11h47 da noite de uma terça-feira de outubro e senti a tristeza passar por mim como algo físico, algo que percorre o corpo antes de encontrar um lugar para se acomodar. Então, ela se solidificou. Eu não liguei para eles. Eu não mandei um e-mail. Eu não disse uma única palavra. Eu fui trabalhar. Primeiro liguei para Eleanor Marsh, advogada corporativa em Atlanta, com 31 anos de experiência em direito empresarial. Já havíamos contratado seu escritório para grandes transações 3 vezes, e ela tinha uma qualidade que eu valorizava muito. Nada a surpreendia. Liguei para ela às 8h15. Na quarta-feira disse: preciso ir aí. Tenho documentos e quero saber minhas opções. Ela respondeu: tenho quinta às 2. Levei tudo. A emenda de governança assinada, e-mails, correspondência de Terence Vogel e as anotações do RH sobre meu comportamento que achei em uma subpasta. Coloquei tudo na mesa de conferências dela. Sentei em frente e observei enquanto lia. Eleanor Marsh não tem um rosto expressivo, algo que deve ter cultivado profissionalmente por 30 anos. Ao ler o e-mail de David para Vogel sobre declínio cognitivo, ela contraiu levemente o maxilar. Isso bastou. Perguntou sobre a estrutura de propriedade. E eu respondi. Roberto e eu montamos isso em 1998, quando começamos a pensar em como seria a sucessão no futuro. 60% ficava comigo, 20% para Davi e 20% para Carolina, transferidos em 15 anos como presente, dando participação no negócio que viram construir.
O acordo de compra e venda, segundo Eleonora, segue ativo. Eu confirmei que nunca mudamos. Ela me olhou por cima dos óculos, satisfeita. A proprietária majoritária pode comprar as ações minoritárias pelo valor justo de mercado, disse. Confirmei. Margarida deixou os papéis de lado. Eles passaram 8 meses preparando uma armadilha. Pausa breve. Se você quiser mais histórias como essa e com melhor qualidade, o link do meu Spotify está na descrição. Eles esqueceram de verificar a fundação do prédio em que estavam. Eu disse, preciso de avaliação, empréstimo e que isso seja feito antes de 18 de fevereiro. Leonora me indicou Marcus Webb, da Webb Financial Consulting em Charlotte. 22 anos avaliando empresas, ex-sócio de firma que atuou com empresas da Fortune 500. Ele chegou numa quinta-feira de novembro com 2 associados e uma lista, e analisou nossos registros por 3 dias. Ele propôs 15 milhões de dólares, 20% para cada um, 3 milhões por filho. Era justo. Eu não tentei suprimir a avaliação. Isso importava. Não porque eu estava sendo generosa, mas porque eu estava sendo correta. Eu queria que tudo estivesse correto. Indiscutivelmente, comprovadamente, legalmente correto. O empréstimo veio do First Southeastern Commercial Bank, que nos deu nossa primeira linha de crédito empresarial em 1987, quando éramos só 3 pessoas. Philip Rear, vice-presidente sênior de empréstimos comerciais, me ligou após analisar a solicitação. Ele comentou sobre 40 anos de histórico financeiro limpo e disse, Margaret, essa foi a aprovação mais fácil do ano. 3 milhões de dólares por filho, garantido pela empresa. Assinei em 6 de dezembro e Eleanor protocolou na semana seguinte. Depois esperei. A festa de Natal em dezembro era a tradição da empresa, iniciada por Roberto em 1989, realizada anualmente no átrio da sede, com buffet, bar aberto e toda a equipe. Me arrumei com cuidado, vestido preto e os brincos de pérola que ganhei de Roberto no nosso 20º aniversário. Eu não interpretava nada, ou talvez só o papel que meus filhos escreveram para mim. Suave, um pouco cansada, graciosa como uma mulher prestes a sair. David me encontrou no bar às 19h45, relaxado e de bom humor, como quem acha que o trabalho difícil já foi feito e o resultado decidido. Ele pôs a mão no meu ombro e disse, nunca vou esquecer como falou, de forma medida e deliberada, como se já tivesse preparado. Ele disse, sabe mãe, a maioria dos pais na sua situação seria completamente afastada. Você deveria realmente ser grata por ainda conversarmos com você. Ele quis dizer isso como um consolo. Acho que ele realmente acreditava que estava sendo gentil. Eu sorri para o meu filho. Assenti com a cabeça. Eu disse, você provavelmente está certo. Pedi licença para encher meu copo de água. O dia 18 de fevereiro foi numa terça. David marcou a reunião do conselho com 6 meses de antecedência. Vi o convite do calendário ser enviado em agosto para os 3 conselheiros externos que ele recrutou sem minha opinião, para Caroline e para ele, com o título Planejamento de Transição Estratégica. Ele não pediu que eu sugerisse itens para a pauta, mas me convidou para participar. Cheguei 12 minutos antes. Eleanor Marsh aguardava no estacionamento ao lado do carro, com uma pasta de couro e o olhar de quem já esteve em muitas salas antes que os outros soubessem o que enfrentariam. Seu associado, James Otieno, formado há 3 anos em Direito por Cornell, estava ao lado dela com uma caixa arquivo com documentos organizados por abas numeradas. Entramos juntos e sentei-me na cabeceira da mesa. Acho que David não esperava me ver naquele lugar. Ele tinha se instalado no que vinha servindo, na prática, como a cabeceira há meses, posicionado no meio de um dos lados longos, com seu laptop, seus slides e um pequeno controle remoto para o projetor. Quando me viu na cabeceira, por um instante algo mudou em seu rosto. Logo se recuperou. Era bom nisso. Mãe, disse calorosamente. Que bom que você está aqui. Essa será uma ótima conversa. Cruzei as mãos na mesa e disse, pode começar. Ele passou pelos slides e estava bem preparado. Admito isso. Gráficos limpos, projeções de receita, linha do tempo com marcos em fontes sem serifa. Ele citou inovação, modernização e parcerias estratégicas. Ele mostrou um slide chamado Hutcherson Printing, a próxima geração, e repetiu 2 vezes a frase, honrando seu legado. Caroline não me olhou. Ela olhou para a mesa, depois para o celular e para David, mas não para mim. No slide final, onde meu nome aparecia no conselho consultivo sem função operacional, David fez uma pausa e respirou fundo. Ele usou sua voz séria, a que usa com clientes ao mostrar maturidade. Mãe, você construiu algo incrível. Esta empresa é o trabalho da sua vida. Ninguém quer tirar isso de você. Achamos que é hora da próxima geração assumir. Ele abriu as mãos. Você merece descansar. Após 5 segundos de silêncio, me virei para Eleanor e disse, acredito que você tem documentos para distribuir. James Otieno abriu a caixa de arquivo. 5 pastas, uma para cada pessoa na sala. David, Caroline e os 3 consultores externos só sabiam que haveria uma revisão de negócios. A sala ficou silenciosa enquanto todos abriam suas pastas e o silêncio aumentou. Observei o rosto de David. A confusão surgiu quando seus olhos passaram rapidamente pela primeira página, sem entender o que lia. Então o rosto dele ficou imóvel, como quando o corpo entende algo antes da mente admitir. Então, na terceira página, quando a figura ficou clara, 15 mil dólares, avaliação independente, Webb Financial Consulting, a cor sumiu do rosto dele. Caroline fez um som inédito para mim.
A voz de Eleanor seguia controlada. Margaret Hutcherson, como proprietária majoritária com 60% da Hutcherson Printing Ltda, está exercendo seus direitos sob o acordo de compra e venda de 1998 para adquirir todas as ações minoritárias em circulação pelo valor justo de mercado. Cada um de vocês está recebendo uma oferta de 3 milhões de dólares por sua participação de 20%. Vocês têm 30 dias para aceitar ou recusar, momento em que as disposições padrão do acordo serão ativadas. Os fundos estão garantidos e disponíveis. A cadeira de Davi se afastou da mesa. Você não pode estar falando sério. Completamente séria, disse Eleonora. Esta é nossa empresa, nossa herança. Você não pode. Davi, falei baixo. Sente-se. Ele não se sentou. Ele estava de pé. O rosto já passara do choque para algo quase frenético. Era a expressão de quem vê um plano de um ano ruir diante dos olhos. Você está nos roubando, disse Carolina com a voz trêmula. Está fazendo isso para nos punir. Peguei minha pasta. Quero ler algo, falei. Li o e-mail de Davi para Terence Vogel sobre declínio cognitivo e documentá-lo para fins legais. Li devagar. Os 3 conselheiros externos, todos contatos profissionais trazidos por Davi, permaneciam imóveis. Quero ler mais um, disse. Li o e-mail de Carolina sobre montar um rastro documental, redução de salário como pressão e documentar meu comportamento errático na reunião de novembro. Uma reunião onde eu, para constar, havia encontrado um erro de $47 mil em uma fatura de fornecedor que tinha sido submetida para aprovação sem uma ordem de compra correspondente. Ninguém disse nada. Quero registrar, disse Eleanor, que a emenda de governança assinada por Hutcherson em outubro foi revisada por assessoria jurídica independente e apresentada como documentação rotineira sem divulgação relevante de suas implicações. Essa decisão está registrada no anexo G da sua pasta. Minha advogada usou essa linguagem intencionalmente para os conselheiros e para o registro após a reunião, independentemente do que meus filhos dissessem depois. Olhei para David. Você ficou no átrio da empresa que construí, em uma festa que organizei, diante de pessoas que empreguei por 20 anos e disse que eu deveria ser grata por você ainda falar comigo. Ele abriu a boca, mas nada disse. Olhei para Caroline, que encarava a mesa. Eu disse que não vim para te punir. Eu vim aqui porque é isso que os documentos dizem. É isso que o acordo diz. É isso que a lei diz. Eu fiz uma pausa. Seu pai e eu fizemos esse acordo em 1998 para proteger a empresa exatamente desse tipo de situação. Eu não acho que nenhum de nós imaginou que ele estaria protegendo a empresa de você, especificamente. Mas aqui estamos nós. Um dos consultores externos, Fletcher, apresentado por David em um almoço em setembro como uma das maiores mentes em reestruturação do Sudeste, pigarreou. Senhora Hutcherson, ele disse, isso foi revisado por Eleanor Marsh, com 31 anos em direito empresarial, por Marcus Webb, da Webb Financial, 22 anos em avaliação, e pelo First Southeastern Commercial Bank, que revisou o histórico financeiro e autorizou o financiamento da compra das participações. Ela olhou para Fletcher com uma cordialidade que reconheci como precisamente calculada. Você gostaria das informações de contato de alguma dessas partes? Fletcher não pediu as informações de contato. David e Caroline aceitaram a proposta de compra das participações no dia 26. Ao que parece, passaram os 30 dias conversando com seus advogados, que confirmaram o que Eleanor já dissera. O acordo de 1998 era válido. A avaliação defensável e a apresentação problemática da emenda de governança gerava vulnerabilidades legais, caso optassem por esse caminho. 3 milhões de dólares para cada um. Em 30 dias não era considerado um mau resultado. David me ligou numa quinta à noite, 11 dias antes do prazo final. Ele disse sem rodeios: vamos aceitar a oferta. Ele não pediu desculpas. Ele não ia pedir desculpas. Eu entendi isso, e já tinha parado de esperar por isso lá pelo 14º dia. Tudo bem, eu disse. Um longo silêncio. Quero que saiba, disse ele, que achávamos estar fazendo o melhor para a empresa. Pensei em como responder e no e-mail de 14 de fevereiro em criar um registro documental. E sobre a redução de salário como pressão? Lembrei da festa de Natal e do olhar dele ao falar, como se fosse magnânimo. Eu disse, eu sei que sim, e desliguei. O que veio depois foi menos dramático, o que faz sentido. Finais intensos parecem bons na hora, mas o depois é mais silencioso, complicado e real. A Hutcherson Printing agora é totalmente minha. 100% eu reestruturei a administração. Trouxe Renata Solis, diretora de operações com 15 anos de experiência em gestão de processos estruturados de um grupo de impressão em Nashville. Mantive Gary na produção. Mantive a Sherry, que merecia e recebeu um aumento. Terence Vogel, consultor de transição do David, perdeu outros 2 clientes nos 6 meses após informações sobre a natureza da atuação dele circularem nos círculos empresariais de Atlanta. Não fui a fonte dessa informação. Eleanor Marsh apenas tem uma rede profissional, e nessas redes as pessoas conversam. Vi David no aniversário da filha em junho. Minha neta fez 7 anos. Ela correu até mim ao eu entrar e a abracei no hall. Vi David parado na porta da cozinha nos observando. Não conversamos de verdade desde fevereiro,
dinheiro e não sei se conversaremos. Essa ferida pode não fechar. Não porque eu queira assim, mas porque a confiança, uma vez usada como uma fraqueza estrutural para ser explorada, não se reconstrói facilmente nos lugares onde foi danificada. Sou honesta o suficiente comigo mesma para saber disso. O que eu sei é o seguinte: